Bom, pessoal, eu estou aqui para falar hoje a respeito de estimativa de tamanho. O foco da disciplina de Engenharia de Software 1 não é discutir de maneira aprofundada ou de maneira pormenor o conceito de estimativa de tamanho de software, então a ideia é dar só uma nivelada para que vocês possam utilizar essa informação no desenvolvimento do trabalho final da disciplina. Bom, existem diversas técnicas de estimativa de tamanho, nós veremos essas técnicas na disciplina de gerência de projetos. Existem técnicas mais simples, existem técnicas mais complicadas, existem técnicas que são um meio termo aí entre a mais simples e a mais complicada. Então nós vamos ver uma técnica que representa um meio termo, que é a técnica de ponto de caso de uso. O que essas técnicas têm em comum é que todas elas utilizam o escopo do projeto para determinar inicialmente um tamanho do software e depois, consequentemente, para a gente derivar para a estimativa de esforço e custo. Então, como eu falei para você que nós dependemos da estimativa, nós dependemos do escopo do projeto para a gente poder ter uma estimativa de tamanho e, consequentemente, de esforço, eu abri um documento de requisitos. Esse documento de requisitos ele tem dois requisitos, na verdade, né? Não abri um documento de requisitos, eu abri alguns requisitos. E aí o que eu preciso avaliar? Inicialmente, eu estimo o esforço do meu projeto com base no escopo do projeto, como eu falei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir aqui nesse Excel os dois requisitos do meu projeto, tá? Então, requisito 1, inserir fornecedor, e requisito 2, informar a entrada de medicamentos almoxarifado. Essas técnicas, tanto de ponto de função como ponto de caso de uso, elas têm algumas variações na maneira no que você vai contar, tá? Então, existem variações da técnica até de ponto de caso de uso que fazem a contagem da quantidade de entidades em cada requisito. Existem variações que contam a quantidade de transações desse requisito. Então, esse aqui é uma técnica que conta a quantidade de entidades que existe em cada transação. Então, é considerada um requisito de complexidade simples o requisito que utiliza apenas uma entidade no banco de dados. Então, em médio, quando nós temos duas entidades ou mais no banco de dados, com a interface com o usuário um pouquinho mais trabalhada, e com mais de 3 entidades no banco de dados, a gente já considera complexo, tá? Um requisito funcional de complexidade complexa. Bom, então vamos para o requisito no documento anterior. Bom, olhando para esse documento aqui, eu vejo que só existe uma única entidade sendo trabalhada, que é a entidade fornecedor. Então, vem aqui, entidade e fornecedor. Ok. Bom, vou então para o requisito número 2, informar a entrada de medicamentos. Aqui eu tenho a própria entidade categoria, fornecedor, grupo de medicamento, medicamento. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 entidades e com alguma entidade que vai armazenar esses dados aqui, eu teria 5 entidades. Então, 5 entidades. Se fosse 4, também daria complexo. Tá? Então, aqui as entidades são categoria de medicamentos, fornecedor, grupo, medicamento, e por fim, provavelmente alguma tabela de entrada do medicamento. Então aqui eu tenho a complexidade dos dois casos dos dois requisitos do meu projeto, tá? Então isso aqui me dá um tamanho não ajustado. Esse valor aqui é um tamanho não ajustado.
E aí o que eu vou fazer? Eu vou avaliar agora os fatores de complexidade técnica e ambiental. O sistema vai ser ao avaliar esses fatores, eu vou ter um tamanho ajustado, e ao multiplicar esse tamanho ajustado pelos dados históricos, eu tenho finalmente o esforço do projeto. Então o sistema vai ser distribuído? Não, não precisa. O tempo de resposta é algo necessário, então eu vou dar uma nota sempre de 0 a 5 aqui. Tá? O tempo de resposta é importante aqui, mais ou menos, porque o sistema não vai ser tão grande. Aquilo ali é um sistema de controle de medicamentos para uma prefeitura. Grau de escolaridade do usuário final. O usuário final não tem muita escolaridade, vou colocar 1 aqui. O processamento interno é robusto? Não há necessidade. Existe necessidade de reutilização do código em outras aplicações? Também não. O sistema precisa ser fácil a instalação? Sim. Se eu colocar 5, perceba que o fator de complexidade técnica ele vai aumentar. Se ele vai aumentar, o desconto que eu estou dando no fator de ajuste é menor. Tá? Usabilidade do sistema tem que ser boa usabilidade. Opa. Então vou colocar 4 aqui também. Facilidade de manutenção tem que ser alta. Não tem concorrência. Características especiais de segurança não. Meio termo. Okay. Acesso direto para terceiros não há. Facilidades especiais de treinamento também não. Então vamos aos fatores ambientais. Qual é a familiaridade da equipe que vai desenvolver o projeto com o processo de desenvolvimento? Bom, eu estou considerando que são vocês, tá? Vocês não têm muita experiência com o processo de desenvolvimento. Vou colocar 1 aqui. Perceba que o fator de ajuste agora ele é positivo. E toda vez que eu colocar algum valor alto aqui, ele vai descontar desse valor aqui. Tá? Então, quer dizer, ele vai puxar para baixo, quando o valor é alto, ele vai puxar para baixo a minha estimativa de tamanho. Experiência na aplicação. Ninguém tem experiência na aplicação do sistema que vocês estão desenvolvendo. Experiência em programação orientada a objetos. Alguns alunos têm, outros não. Vou colocar 2 aqui. Capacidade de liderança do projeto, do líder de projeto. Não tem líder de projeto ainda, né? Motivação. Vou colocar 3, vou colocar valores aleatórios aqui, tá? Os requisitos são estáveis, vou dizer que sim. Trabalhadores com dedicação parcial, com certeza. Perceba que esses 2 últimos valores, o peso é -1, então um valor alto aumenta esse valor final aqui, tá? Dificuldade com a linguagem de programação, é o primeiro projeto que vocês estão desenvolvendo do início ao fim, então vou colocar 3. Bom, com base nesses 2 dados aqui, nós temos os fatores técnicos e ambientais, os requisitos funcionais do sistema, tá? E agora faltaram os atores. O que é importante destacar no caso dos atores? Aqui eu tenho usuário administrador, eu tenho usuário digitador e tenho usuário responsável pelo meu xerifado. Então, como eu estava dizendo para vocês, é importante lembrar aqui, todos são atores complexos, tá, pessoal? Normalmente, quando é usuário do sistema, é um ator complexo. Tá? A descrição está toda aqui, de quando é complexo, quando é simples, quando é médio. É importante destacar que quando você tem um ator que repete mais de um requisito, você só o contabiliza uma única vez. Você não contabiliza um ator mais de uma vez dentro de um documento de requisitos. Se você fizer isso, a estimativa do seu projeto vai ser muito maior. Bom, o que vocês precisam fazer para estimar o tamanho e o esforço do projeto é basicamente preencher essas 3 abas. Atores, requisitos funcionais, e aí contar a quantidade de entidades, e fatores técnicos e ambientais. Essa aba de dados históricos, ela já está preenchida. Esse valor aqui considera requisitos funcionais de sistema e não requisitos funcionais de cliente. Se você for trabalhar com requisito funcional de cliente, é importante que você aumente o valor desse item aqui para pelo menos 10, mais ou menos. Tá? E aí, aqui na aba geral, com base nessas informações que eu forneci nessas 3 abas aqui, e com o dado nessa informação que é dada aqui dos dados históricos, eu tenho o esforço global do projeto, primeiro o tamanho global do projeto, tá? O total de ponto de caso de uso, e eu tenho o esforço por fase do ciclo de vida, tá? Ou seja, prospecção, análise, projeto, planejamento
desenvolvimento, monitoramento, controle, etc. Como no caso de vocês vão ter muito mais requisitos aqui, esse esforço aqui da prospecção vai ser muito maior, da análise vai ser muito maior, etc. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, ó, de cada uma dessas fases aqui, e esse valor final vai ter que ser o valor que vai estar posteriormente aqui, tá? Então, supondo que eu tivesse mais 10 requisitos aqui, então vou lançar mais 10 requisitos aqui, mais vários requisitos aqui, tá? Eu vou colocar aleatoriamente vários tamanhos aqui. Supondo que minha fase de prospecção tem 25 horas agora, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir essas horas entre as atividades, somente as atividades do cronograma. Então, 8 horas aqui, 16 aqui. Peraí, quantas horas eu tenho mesmo? 25, então tá muito, né? 4 horas aqui, 16 aqui. Não, minto. 4 horas, 16, 1 hora. Então, divido entre as atividades. Finalmente, eu tenho 24 horas aqui na fase de prospecção e tenho 25 horas aqui na fase de prospecção. Então, os valores bateram. Para as próximas fases do ciclo de vida, atividades, etc., etc., então eu mantenho essa regra. Eu tenho 88 horas disponíveis segundo a minha estimativa de tamanho, e aí o que eu vou fazer, na verdade, é dividir essas 88 horas entre as atividades que compõem a fase de análise, ok? Aqui desse lado direito, vocês podem perceber o gráfico de Gantt. Tá? Então aqui eu acabei de mostrar para vocês um pouquinho de como estimar o esforço e o tamanho de um projeto e como integrar essa estimativa de esforço com o cronograma do seu projeto, ok? Até mais, galera. Tchau, tchau.